ok? Estamos online? Ok. Perfeito. Então, muito boa noite, Guilherme. Vamos iniciar boa noite, Lafayette. Vamos iniciar a nossa live de hoje, né? E vamos falar aí de Jundiaí e seus problemas, né? E vamos aí conversar um pouquinho sobre os problemas de Jundiaí. Você tinha me perguntado sobre o processo seletivo, né? Então, no processo seletivo, estão aí correndo atrás, ainda falta fazer algumas coisas, essa live é uma delas, e estamos tentando aí, vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Precisamos conseguir, né, Lafayette? A responsabilidade Última semana, grande, meu. Responsabilidade bem corrida. Eu pensei que ia ser mais fácil, mas, justamente a responsabilidade caiu em cima de nós aí, então tem que passar, não tem jeito. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos problemas da cidade, né? O que acontece? Jundiaí é a sexta cidade em arrecadação, né? O estado de São Paulo tem uma arrecadação muito boa, é uma cidade rica, acho que todo mundo concorda com isso. E assim, o grande problema da cidade é que muitas vezes você vê que o dinheiro é gasto de maneira inapropriada. Você gasta o dinheiro em coisas que são inúteis e naquilo que realmente precisaria ser gasto, o dinheiro não é gasto, né? Esse é um dos problemas da cidade de Jundiaí, mas é um dos problemas também do Brasil. Isso não é privilégio de Jundiaí. Na verdade, isso acontece em muitos lugares, né? O que é lamentável é que assim a gente não vê uma fiscalização mais eficiente, né? A gente não vê por parte dos vereadores ou, enfim, por quem deveria fiscalizar ou cobrar alguma coisa mais eficiente, a gente não vê. Mas, enfim, esse é um problema que existe no Brasil inteiro, né? A gente tem aí ruas, muitas vezes, que nem agora, nós estamos aí asfaltando várias avenidas, várias ruas, né? E você vê muitas vezes que o asfalto foi feito, né, aí mesmo próximo da estação de trem, ali do lado da garagem da Cometa, foi feito o asfalto. Mas, tem um buraco ali numa esquina que existia antes do asfalto. Eu passei lá esses dias, o buraco está lá de novo. O que adiantou você asfaltar, né? Então, assim, essas coisas que realmente eu não entendo. Outra coisa que muitas vezes eu fico me perguntando é assim, a questão da mobilidade na cidade, ela exige um controle de tráfego, exige um controle do fluxo de veículos e tudo mais. E Jundiaí não é uma cidade grande, então não justifica você ter, às vezes, um trânsito, uma aglomeração muito grande em alguns lugares. E você vê que existe, assim, em muitos lugares, a adição de semáforos em locais que não há necessidade. Então, assim, por exemplo, essa rotatória que existe aí na 9 de julho em frente ao shopping, ela não tinha semáforo no começo. Era uma rotatória, todo mundo reduzia a velocidade, o fluxo era contínuo e nunca teve problema nenhum. Foi só colocar um semáforo ali, já aconteceu uns 3 ou 4 acidentes. Um deles, inclusive, envolveu um ônibus, mais 4 veículos, quer dizer, 5 veículos, porque o farol fechou, o ônibus não conseguiu parar antes do farol, parou um pouquinho depois, o carro que veio atrás achou que o ônibus ia passar, bateu, o outro bateu atrás, entrou a caminhonete, quer dizer, essas coisas que você fala, por que existe semáforo e rotatória? Só em Jundiaí, porque no mundo inteiro não existe semáforo em rotatória. O maior exemplo de rotatória sem semáforo é a rotatória do Arco do Triunfo em Paris. São 5 faixas de veículos e mais de 6 vias de acesso, entrada e saída de veículos, todas elas com 2 mãos. E não tem semáforo. Agora, aqui no Brasil, uma ruinha, a 9 de julho é uma mão que vai e uma que sobe. Aquele pedaço ali só tem aquela avenida que sobe ali do lado do Senac, ali que vai sair lá no Bolão. Sim, sim. Não tem necessidade de semáforo. E muitas vezes o que a gente vê é isso, o dinheiro, a maneira como o dinheiro público é desperdiçado, é colocado na cidade, é que leva muitas vezes você perguntar por que se faz essas coisas aonde não precisa.
Ali do lado da Ponte Torta, por exemplo, também tem um semáforo ali que colocaram agora recentemente, e ali não existia semáforo. Você vinha, descia do viaduto, passava em frente ao edifício ali da Receita Federal, chegava próximo da Ponte Torta, você fazia o contorno normalmente. Agora colocaram um semáforo ali. Muitas vezes você pergunta... Eu questiono esse tipo de coisa mesmo. Porque eu vejo muitas ruas sendo asfaltadas na cidade, por exemplo, né? Vias que disseram para mim, das secretarias, disseram para mim que essas vias foram asfaltadas justamente porque são onde passam os ônibus, né? Mas há muitas vias onde passa ônibus que não foram asfaltadas. E temos demandas maiores, mais importantes na cidade, principalmente na educação e na saúde. E na segurança também, né? O bairro da Ponte São João, por exemplo, é um bairro muito perigoso e diversos moradores ali, eu faço parte da associação de bairros, diversos moradores ali reclamam do excesso de dependentes químicos que ficam pedindo dinheiro nos semáforos, né? E a população ali, os moradores ali ficam assustados com isso. E até o momento, não colocaram todas as câmeras ainda que eram para ser instaladas ali na região, e há ainda a reclamação dos moradores pela falta de segurança, que eu acredito que se resolveria com a contratação de mais guardas municipais, que ficassem ali, que fizessem ronda, que fizessem uma ronda de bike também, uma coisa diferente, para ter uma circulação de guarda a pé também. Isso deveria ser feito em alguns bairros mais perigosos, colocar guarda municipal de bike e a pé. Na verdade... Porque... Pode falar. Não, eu não gosto de porque... Eu não preciso aprender a não interromper as pessoas. Imagina. A gente quer falar muita coisa, tem muita coisa para ser dita. Porque os moradores continuam com essas demandas, e eu vejo que, apesar da associação ter pessoas que estão ali com boa vontade tentando, né, na coordenação, tentando resolver problemas do bairro, mesmo assim eu não vejo a solução definitiva para os problemas de segurança na Ponte São João, né? Outra coisa, as UPAs esquecidas na Vila Progresso, Vila Hortolândia e ali na Ponte São João também. Essas UPAs estão abandonadas desde o governo passado e até agora não resolveram, né? E estamos em época de coronavírus, precisando aí de atendimento médico, poderíamos ter mais médicos atendendo, e o que acontece, né? A gente está gastando dinheiro com Pet Place, gastando dinheiro ali na 9 de julho, Pet Place, está gastando dinheiro asfaltando ruas, dizendo que para nos corredores de ônibus, mas muitas ruas com corredores de ônibus não foram asfaltadas, e essas ruas, nem eu passava por essas ruas antes, e estavam em boas condições de uso. Então, na verdade, a gente vê que é uma intenção de mascarar os reais problemas da cidade, fazendo maquiagem, né? Colocando simplesmente, que você usa esse termo, maquiagem, simplesmente para agradar o olhar da população ali, fazendo praças e, enfim, construindo coisas que não são essenciais, né? Fazendo coisas que não são essenciais, dinheiro do público, dinheiro do pagador de impostos, indo para coisas que não são essenciais quando a gente precisa de melhor educação, saúde e segurança, investimento pesado nessas áreas e não se dispersar esse dinheiro em coisas irrelevantes, né? Coisas que são feitas apenas para causar uma boa impressão, mas que não trazem realmente um resultado positivo e verdadeiro para a população, né? Um resultado sólido. Pode falar. Na verdade, assim, você tocou num ponto muito interessante que, inclusive, é muito visível, né? Você vê, em Jundiaí nós pintamos guias, sarjetas, poste, né? Num desses vídeos aí, como você mencionou, que é o vídeo onde eu falo da maquiagem, só na medição do que eu fiz ali, deu aproximadamente 200 quilômetros de tinta, mão de obra, horas trabalhadas, veículo que vai lá fazer a pinturinha, então gasta-se tempo, gasta gasolina, tem todo um ônus
né, gasto com isso. No entanto, se você, como eu disse, se você for a Paris e der uma volta no Arco do Triunfo, não tem semáforo. Se você for a Miami, a Nova York, a Chicago, a São Francisco, você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, nem na Itália, nem em lugar nenhum, nem nas ilhas gregas, guia pintada de branco. Mas no Brasil se pinta as guias de branco. Uma dessas pessoas que comentou ali nesse vídeo que a guia pintada de branco seria para ajudar no trânsito à noite. Então, o veículo está andando à noite e para ele saber que ali existe uma guia, pinta-se a guia de branco. Então tá. Só que para pintar, para orientar o veículo à noite, existe uma faixa branca pintada entre a guia e o asfalto. Ela é pintada em cima do asfalto e é feito com aquela tinta refletiva. Né? A guia pintada de branco é só tinta jogada fora, porque a tinta não é refletiva, ela sai com chuva, é uma tinta barata, só que assim, você gasta muito refazendo esse serviço 2, às vezes 3 vezes por ano. A 9 de julho você pode passar aí, por exemplo, está sempre pintadinha. Quantas vezes por ano nós pintamos a 9 de julho? Né? Então, assim, é dinheiro jogado fora, é tempo perdido, e se isso é realmente relevante, por que só o Brasil faz isso? Né? É muito curioso a gente olhar para essas coisas. Então, assim, há realmente um desperdício do dinheiro em coisas que não são relevantes. É a maquiagem, é como a gente coloca aí sempre, é a coisa da maquiagem. Agora, realmente falta atenção naquilo que é importante. Né? Essas UPAs que estão paradas, existe aí um papo de que talvez, né, baste transformar essas UPAs em UBS. Só que, poxa, vamos parar e pensar um pouquinho. Quanto custou construir um edifício que tem 5 mil metros de área construída? Quanto dinheiro foi naquilo ali? Uma UBS não precisa de 5 mil metros de área construída. As UBSs da cidade de Jundiaí todas têm o quê? 500 metros, 300 metros? São prédios pequenos. Aí você vai pegar um prédio de 5 mil metros ou mais, com estacionamento, com 2 andares, não sei, vai transformar em UBS. E aí você vai olhar, o objetivo de transformar isso em UBS é porque foi feito por um outro partido, era um outro prefeito, então nós não podemos dar a esse prefeito, a esse partido, a oportunidade da sociedade perceber que ele está fazendo alguma coisa. O povo não quer saber quem é o partido, quem é o prefeito que fez ou deixou de fazer. Essa fogueira de vaidades que existe dentro da cidade de Jundiaí é um problema, porque assim, só a sociedade que perde. É sempre o cidadão pagando, né, entregando o ônus do seu suor, do seu trabalho, da sua dedicação em produzir riqueza, entrega na mão do Estado, e aí o Estado então queima tudo numa fogueira de vaidades. Porque não fui eu que fiz, então não posso mostrar que é uma UBS, é uma UPA, tem que ser uma UBS. Então sempre, sabe, ou prorrogar o projeto por anos, que nem está aí, como você mesmo disse, né, está ali abandonada desde quando? 2016? 2015, 2016. Quer dizer, isso mesmo, 2015, 2016. E nós estamos aí no meio de um problema de coronavírus, né, que poderia estar acontecendo ou não, mas assim, nós estamos gastando dinheiro para botar carro na rua para fazer, olha, não venha, não saia na rua para o coronavírus, outdoor para fazer propaganda, olha, o coronavírus. Meu, todo mundo está sabendo de coronavírus, você não precisa fazer outdoor, não precisa botar carro na rua. Basta ligar a televisão ou a internet, em qualquer rádio aí, em qualquer celular, você está vendo. Né? Agora, quanto que nós estamos gastando para fazer essa divulgação? Sem finalidade, sem utilidade, né? Que está ajudando o cara que está lá com o carrinho dele lá, botando a musiquinha lá da prefeitura, fazendo o anúncio do coronavírus. Aqui em frente de casa, às vezes passa ali o carro fazendo barulho. Quem está ganhando dinheiro? É a falta de prioridade. Desculpa. Né? Aí você vai lá no posto de saúde, falta remédio que custa R$20 na farmácia. Né? E eu, na minha live que eu fiz aí com o Ednei, eu relatei para ele isso. Você vai na UPA, o senhor trouxe o remédio? Mas você vai na farmácia para ver, o remédio custa R$20. Isso a preço já de consumidor, quer dizer, já tirou o lucro do distribuidor, já tirou o lucro do farmacêutico, custa R$20. Quanto custa isso para o Estado, para a prefeitura? R$10? E não tem o remédio? Ou se tem, fica fazendo, criando burocracia, dificuldade para dar o remédio para o indivíduo? Né? Eu tive conversando com um cidadão aqui, que ele teve me falando, que ele foi na UBS, na UPA ali do Varjão, e ficou ali
12 horas esperando por um atendimento. Chegou com a mulher dele ali, com a mulher dele tem um problema cardíaco, aí deu entrada, ficou lá esperando, tal, não sei o quê. Entrou, era, sei lá, 10 horas da manhã, foi sair de lá quase que de madrugada. Então é assim, não tem critério nas coisas, falta um sincronismo. Né? Você tem uma empresa que faz a análise dos exames de sangue, exame de urina. Essa empresa é uma empresa privada, ela trabalha em parceria com a prefeitura, mas uma única empresa para atender uma cidade de 400 mil habitantes. Ele colheu, a mulher dele colheu o exame de sangue, teve que esperar 9 horas para poder chegar ao resultado. Mesmo assim, o médico liberou ele e falou, olha, está demorando muito, vai para casa, amanhã você volta, porque não tem como você ficar aqui esperando. Deu ali um medicamento qualquer para a mulher, e aí no dia seguinte ela voltou lá de novo, passando mal e tal, e aí fizeram a indicação para procurar um cardiologista. Quer dizer, se a pessoa está numa emergência e não tem o respaldo do Estado, o que adianta esse dinheiro todo jogado? Esse ano aqui nós temos aí 1,2 bi para se gastar com saúde e educação. Está no orçamento. Saúde e educação. Vamos colocar que seja metade, são 600 pau para cada um. Onde vai tanto dinheiro? Onde vai tanto dinheiro? Exatamente. Então, assim... Você pode falar. Não faz sentido você ter uma situação dessa. Se falasse, olha, nós estamos numa cidade lá no meio do Nordeste, onde não existe recurso, não existe empresas, não existe trabalho, é uma dificuldade porque não existe investimento, eu vou entender. Agora, nós estamos numa cidade que é a sexta em arrecadação. É uma cidade rica. Per capita, nós arrecadamos mais do que São Paulo. Per capita, nós arrecadamos mais do que São Paulo. Aonde vai esse dinheiro? Então, essas coisas que realmente não batem. E aí é aquilo que você falou. Você tem lá o espaço pet ali para o cara levar o cachorro para fazer pipi, né? Você tem a guia pintada de branco, você tem outras coisas ali que muitas vezes não trazem o resultado necessário para a cidade, é só maquiagem, é só coisa, sabe, fazer pracinha, parquinho. Tá, legal, as crianças precisam de área de entretenimento, para brincar e tal, tudo. Mas o dinheiro todo vai nisso? Um prefeito... Só nisso. Uma gestão responsável com um orçamento de 2,2, 2,5 bi, o orçamento de Jundiaí é grande. Né? Não estamos falando de milhões, estamos falando de bi. E você não para fazer pracinha, desculpa, não dá essas coisas. Então, assim, são problemas que nós temos, e que precisamos enfrentar. Enfim, é isso, meu. O Novo, ele fala, a gente estava falando muito das UPAs também, e sobre ter vindo de um governo passado e tal. O Novo, ele justamente acredita na visão de longo prazo, né? No poder no poder daquele gestor de transformar a cidade e deixar um legado sem se preocupar com a reeleição. Né? O que ele vai deixar de legado mesmo e agregar. É dever do gestor público não deixar a população na mão. Né? Ele está vendo ali uma obra que necessita ser finalizada, ele tem que finalizar. Não é porque foi feito por outro governo que ele deve enrolar aquilo ou tentar transformar numa OBS, como você disse. Né? É uma UPA que está parada, foi dinheiro gasto ali na obra e precisa ser reativada e finalizada aquela obra. Né? O Novo, independentemente de quem está presidindo, né, os valores e os diferenciais do Novo, eles permanecem imutáveis. Né? E é isso que torna o Novo um partido diferente, que busca realmente agregar valor na política, sem se envolver com as maracutaias e sem se envolver pelo poder, simplesmente apaixonados pelo poder. O Novo não quer nada disso. O Novo está envolvido na política para transformar o cenário brasileiro, né? Para agregar. O Novo Jundiaí está aqui para agregar na cidade, trazer valor, trazer realmente desenvolvimento para a cidade e para que a gente realmente cresça e não ficar preso em poder e reeleições. O Novo quer transformar o cenário político, assim como tem feito lá em Brasília e Romeu Zema lá em Minas Gerais. O Novo quer realmente trazer Jundiaí para um outro patamar, para sair dessa politicagem, desses vereadores que falam sim para tudo
e desse executivo que muitas vezes esquece das prioridades da cidade e anda investindo em coisas, inúteis, né? Vamos chamar assim, supérfluas. Cortou o áudio para mim aqui. Deixa eu ver. Se você, como eu disse, se você for a Paris e der uma volta. Se você, como eu disse, se você for a Paris e der uma volta. Arrecadação, você tem lugares como o Varjão, que há 40 anos estão ali. 40 anos e a coisa não muda. Então, essas coisas que a gente precisa pensar. Pensar no longo prazo. A gente apresenta uma de longo prazo e defender a ciência, a competência, o resultado. Isso é importante. Realmente. Eu tô com um problema aqui no meu fone, Lafayette. Eu acho que eu vou pegar um novo fone porque ele tá falhando. Eu vou pegar um fone aqui novo. Só um minutinho. Agora, você me ouve? Não estou te ouvindo também. O que foi agora? Está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Eu acho que é a entrada do meu notebook que tá. Não é possível, eu troquei o fone. Essa live não tá. desde o começo tá dando até falta. Agora deu certo. Era para entrarmos às 10, né? Termos entrado às 10 horas. Mas conseguimos aí. É isso, quer dizer. Então, assim, problemas existem problemas de todo tipo, de toda espécie. A gente tem problemas na saúde, tem problema na gestão da coisa pública, tem problema na segurança, como você mesmo falou, né? E a segurança é uma coisa interessante. Você vê que, assim, nós investimos aí em novas viaturas, investimos em novos equipamentos. No entanto, se você der uma voltinha na cidade, as viaturas parecem que estão todas guardadas no pátio, porque você raramente, em alguns lugares, você as encontra, mas no momento em que você precisa, muitas vezes ela não está lá, né? Isso é uma coisa importante de se levantar. Eu acho que seria interessante colocar para a sociedade quantas viaturas temos disponíveis na cidade por horário, durante o dia, à noite, de madrugada, né? Exatamente. Porque você muitas vezes para e pensa, Jundiaí não é uma cidade tão grande, né? Você sai de um lado, vamos pegar o extremo lá, você sai lá do Varjão, por exemplo, se você quiser ir até Ivoturucaia, você vai em 20 minutos.
pega o teu carro ali, você vai e tal, 20 minutos, 25 minutos. A ocorrência demora 30 minutos para chegar. Só existe uma viatura, ela está lá em Voturucai e ela precisa vir até o Varjão, ela está no Varjão, precisa ir para Voturucai, né? Ou ela está só na região central de Jundiaí. Não é possível então, que não possam distribuir melhor essas viaturas, né, no bairro, então, nos assim, bairros. Né? A pergunta que fica é o seguinte: as viaturas existem, os policiais estão trabalhando, ou as viaturas existem e elas estão guardadas no pátio? Né? Porque numa foto que eu vi aí recentemente, em frente à prefeitura, eles entregaram ali não sei quantas viaturas, existiam dezenas. Né? Onde é que estão essas viaturas? Então, assim, é preciso, se existe a viatura, tem que ter pessoas para trabalhar com ela. Não adianta ter a viatura e não ter pessoal para trabalhar. Né? Então, essas coisas precisam realmente começar a ser levantadas, a ser pesquisadas. Agora, o problema todo é que, assim, a gente vê que a política brasileira se tornou um lugar onde existe uma, como é que eu posso colocar assim, uma relação de amizade, né? Então, eu não falo mal de fulano, para fulano não falar mal de mim, eu fico bem com todo mundo. Né? Só que quem perde é a sociedade, porque quem deveria fiscalizar não fiscaliza para não brigar com outra pessoa que está ali no executivo, enfim, não ter nenhum problema. E aí o executivo, por sua vez, acaba nesse joguinho, né, de companheiros, e a gente chega onde a gente está hoje, onde a sociedade está completamente desprotegida. Mas, enfim, eu acho que assim, o Partido Novo tem propostas interessantes, tem ideias, e tem uma coisa: o Partido Novo não está vinculado a esse vício, né, que é o de se manter na política. O estatuto do partido é muito sólido, os princípios, os valores apregoados ali são muito firmes, o que garante completa imparcialidade daqueles que estão executando o trabalho em relação àqueles que estão gerindo o partido, né? Porque essa ferramenta que o Partido Novo criou, onde quem cuida da administração do partido não ocupa cargo eletivo, combate um dos maiores vícios que existe na política, né? Que é justamente essa coisa de troca-troca de favores, né? Isso é muito bom. Eu espero que ao longo dos anos aí novos partidos surjam com essa mesma ideia e que a gente possa melhorar a política e transformar esse país numa coisa do qual a gente possa ter orgulho realmente, né? Não só de futebol e música e essas outras coisas. Que mais partidos façam processo seletivo, né? Que mais partidos tenham esse rigor em selecionar candidatos para participar de uma eleição, né? Que mais partidos tenham realmente, que prezem por essa rigidez e esse conhecimento, esse estudo prévio, essa preparação que o Novo exige dos seus postulantes, né? Porque a gente vê na política mesmo muita gente despreparada, alguns vereadores que não conseguem nem formar uma frase que faça sentido. Essa é a minha crítica também, né? Eu disse alguns, não disse a maioria, né? Alguns vereadores que, na verdade, a gente vê que há uma falta de preparo. Isso é uma grande verdade. A gente tem, e isso não é nos vereadores, na verdade, isso é em toda a política, né? Nós temos no Congresso pessoas assim, nós temos no governo do Estado pessoas assim, e o problema todo é que, assim, às vezes eu me pergunto, né, por que é que alguém se interessa em colocar na política uma pessoa nessas condições, muitas vezes porque ele é ali um indivíduo que vai trazer muitos votos. Qual é o objetivo disso? O que é que está por trás disso? Né? Então, assim, a gente percebe que existe várias maneiras, né, de ludibriar a sociedade. Então, é isso que eu acho que o Partido Novo trabalha. O Partido Novo busca pessoas comprometidas, pessoas com coragem, pessoas que tenham valores, que estejam enquadradas dentro desses valores e princípios. Tanto é que, assim, se você fala de processo seletivo para a maioria dos políticos, ninguém aparece, né? Tem processo seletivo e já vou embora, né? Então, assim, isso mostra realmente o propósito do Partido Novo nessa hora. A sua finalidade é o quê? É buscar dentro da sociedade, que são os verdadeiros
representantes do povo, né, buscar dentro da sociedade pessoas dispostas e que tenham condições de apresentar um bom resultado. E aí sim, em conformidade com aquilo que o partido apregoa, com aquilo que o partido quer. Né? É diferente do que acontece em muitos partidos por aí. A política brasileira, na verdade, assim, ela degringolou justamente por isso, porque se tornou uma briga de poder. Né? Como você disse, aquele negócio, eu não termino o prédio que era da UPA porque eu não vou privilegiar o cara do outro partido, porque, sabe, precisamos acabar com isso. Precisamos acabar com isso. Mas isso é um processo, eu acho que a gente está no caminho certo, o Partido Novo está fazendo o seu trabalho, a gente vem dando exemplos de competência, de comprometimento em Brasília, em Minas, né, com o Zema, em São Paulo com a Janaína Lima. Então, assim, a gente tem muita coisa que agrega. O que falta é a sociedade começar a perceber isso, né, e parar de escolher político apenas pelo nome, pela fisionomia, né, mas sim em função daquilo que ele realmente defende, né. O Partido Novo acho que vem com um propósito muito interessante e, se Deus quiser, a gente vai conseguir emplacar e mudar esse país no que tange aí a coisa política, porque está ruim mesmo, né? Está bem ruim, acho que não precisa nem falar isso, todo mundo já percebe, né? Realmente. Eu espero que a população perceba esse desejo do novo em mudar a sociedade, que Jundiaí perceba esse desejo do novo, porque estamos cansados já dos mesmos ocupando os cargos reeleitos pela quinta, sexta vez sendo reeleitos. Ninguém aguenta mais colocar os mesmos ali no poder, simplesmente para manterem o seu padrão de vida, enfim, que vai saber o que querem mais fazer, né? Porque chega uma hora que o vício no poder é tanto que eles nem sabem mais o que estão fazendo ali, eles só querem continuar, né, se perpetuando no poder e dividindo o poder com seus conhecidos ali, com suas organizações e grupos mais próximos, né? Lamentável. Na verdade, o que acontece é exatamente isso, quer dizer, hoje essa desconexão que existe, né, entre o político que está lá e a sociedade é muito grande, né? Você vê que as pessoas muitas vezes não têm mais, ele olha para o político, mas ele já não acredita mais, porque aquela pessoa já não fala a língua dele, já não entende os problemas dele, ele não sabe o que está acontecendo na sociedade, eles perdem, eu não sei o que acontece, mas é assim, a impressão que dá é que a partir de um determinado momento esse indivíduo ele se desconecta da realidade, né, e passa a exercer aquele cargo ali como se aquilo ali fosse a única coisa, e a sociedade fica desguarnecida de resultado, né? Então tem muito problema, e a gente sabe que assim, é um processo, começa devagarinho, vamos aos poucos, e a coisa vai mudando, daqui a algum tempo a gente consegue trazer bons resultados. Eu acho que o Partido Novo tem dado muito bons exemplos, o Zema em Minas tem dado exemplo excepcional, né, mostrado aí que é difícil, né, você enfrentar a máquina já viciada, com muitas vezes ali cargos e penduricalhos ali de gente que está acostumada a viver na sombra do poder, sem trazer resultado para a sociedade, né? Mas ele tem mostrado, pegou um Estado quebrado, pegou um Estado com uma infinidade de pessoas ali improdutivas, ganhando salários exorbitantes, né? Muitas dessas pessoas eram, inclusive, cargos de confiança, funcionário fantasma, aquela coisa toda. Então, assim, tem muito vício. Agora, o bom do Partido Novo é que nós conseguimos montar equipes responsáveis, pessoas preparadas, criar um trabalho realmente em prol da sociedade. Eu acho que isso, ao longo dos anos, vai trazer um resultado muito bom, né? Sim. Vamos aguardar aí, vamos lutar aí para ver o que a gente consegue construir, né? A gente vê que a consciência política no país tem crescido, né? E que bom que isso tenha acontecido. Eu espero que essa consciência continue se expandindo, porque a gente precisa, sim, de pessoas engajadas, pessoas envolvidas e interessadas na política, né? Pessoas não somente filiados e simpatizantes de partidos,
mas a população como um todo, né? A população em geral precisa se envolver mais em política, que seja pelo menos acompanhar notícias, saber o que está acontecendo na sua cidade, né? Que a cidade é o lugar mais importante. O vereador tem a responsabilidade mais importante, que é cuidar de uma cidade, que é o lugar que a gente vive, né? A gente fala de Brasil, fala de estado de São Paulo, mas a função do vereador é a mais importante, que é cuidar do lugar que a gente vive. E nós vivemos na cidade. Esse é o lugar que nós vivemos, certo? Eu gostaria só de deixar... a gente está falando dos problemas de Jundiaí, e sim, eu gostaria só de pontuar que a educação nunca vai melhorar se a gente continuar investindo em construção de escolas. E está na hora da gente focar e falar dos professores, né? Que sim, esses são os professores, são os atores, os principais atores e responsáveis nesse espetáculo que a gente chama de educação, né? E eles são esquecidos. A gente deseja uma sociedade politicamente mais consciente, que olhe para esses professores, valorize esses professores e que esses políticos valorizem os professores. E como que vamos valorizar os professores? Dando mais qualidade no serviço deles, mas a rotina dos professores precisa estar aparelhada, informatizada. Os relatórios precisam ser colocados digitalmente para os professores preencherem, e não manualmente como é feito atualmente. E sem falar também na presença dos alunos, que é feita à mão, né? Atividades, provas, tudo corrigido à mão, tudo é feito também à mão, preparado em casa, ou seja, o professor passa muito tempo em casa planejando tudo isso, e com essa burocracia toda que ele precisa entregar para a diretoria da escola, fica tudo arquivado. Eu duvido que isso seja tudo lido mesmo, que seja revisado, fica esquecido. Claro, imagina um professor fazer um relatório de cada aluno. Você imagina um professor fazer um relatório de cada aluno por semana, por mês. É um relatório de uma folha inteira de 30, 40 alunos, é extenso. E ele perde a qualidade do serviço dele, porque ele passa tempo em casa trabalhando, que não é um tempo assim até 10 horas da noite, é até 2, 3, 4 horas da manhã, e prejudica a qualidade do sono do professor, prejudica a vida pessoal do professor, prejudica a rotina e prejudica a qualidade do ensino dentro da sala de aula. Então, é isso que eu peço para o poder público, para os gestores, mas principalmente a gestora de educação, que ela olhe para esse lado dos professores. Ela fez uma manifestação muito bacana na Câmara Municipal, que eu espero que seja aplicado, né? Espero que seja realmente informatizada a rotina do professor e não fique somente dessa maneira por WhatsApp, só porque estamos em época de coronavírus e há esse desespero, né, do EAD e tudo mais. Eu espero realmente que a rotina do professor seja informatizada por completo, definitivamente, porque os professores estão se matando para conseguir dar conta de planejar a aula, fazer relatório e anotar tudo que tem que fazer, corrigir prova e ainda dar aula dentro da sala de aula com qualidade, porque o professor precisa olhar para o aluno com calma, olhar nos olhos do aluno, por aluno, ver o problema de cada um, que cada aluno tem um problema individual. Então, a minha bandeira é a educação, como você sabe, Lafayette, e eu me preocupo muito com isso. Você sabe... Minha mãe é professora, tenho amigas professoras, temos a professora Mônica também, que é postulante, que agora é pré-candidata a vereadora com a gente. Eu me preocupo muito com a educação e eu vejo que a informatização vai trazer muitos benefícios para a educação em Jundiaí. E uma coisa interessante sobre essa coisa da informatização é assim, hoje em dia, já existem softwares prontos para serem aplicados nisso. Você adquire o software, você instala esse software numa rede de usuários, e esse software ele já faz a medição do desempenho do aluno, do desempenho do professor. Você não precisa construir um software do zero, já existe esse material pronto. O que é inadmissível é assim, é o argumento de dizer, olha, nós vamos fazer, nós vamos buscar, mas vai buscar se já existe, não precisa fazer, já está pronto, é só comprar e colocar, né? Aplicar, né? Colocar ali os exames, as provas, o acompanhamento. Hoje existe muito software de gestão de pessoal que já permite isso nas empresas.
Para você colocar isso num colégio ou numa rede pública, mesmo nas próprias universidades, você já tem muita coisa pronta. Então não faz sentido esse discurso, nós vamos fazer. Não, se já está pronto, é só comprar e instalar. Né? Então, assim, existe realmente uma certa... o problema da máquina pública é a lerdeza. A lerdeza como as coisas acontecem. Existe uma ineficiência muito grande nesse sentido. Eu acho que o Partido Novo traz aí uma visão mais dinâmica. E a ideia é justamente essa. Nós precisamos trazer a máquina pública, e aí não só na educação, mas na educação, na saúde, enfim, em todos os serviços do setor público, trazer isso para o século XXI. Eu, outro dia, só para relatar aqui um probleminha, eu fui ali no Ciretran para fazer a documentação do carro, tinha que fazer ali a renovação, o licenciamento, aquela coisa toda e tal. Pô, eu cheguei lá, era acho que 9 e pouco da manhã, 9 horas, qualquer coisa assim, e, precisa fazer a vistoria, tá, faz a vistoria. Agora precisa ir no banco pagar uma taxa, tá, paga a taxa. Agora precisa ir não sei aonde fazer não sei o quê, agora precisa tirar mais não sei o quê, precisa tirar o decalque do motor, precisa preencher não sei o quê, precisa pagar mais não sei o quê, não sei aonde. Bom, eu fui sair de lá, acho que eram umas 3 horas da tarde. Quando eu entreguei a documentação toda pronta para a funcionária do Ciretran, era uma mocinha, não sei qual é a idade dela, mas assim, não é nada... a tarefa dela era conferir a documentação. Eu já não paguei o documento. Se eu tive que pagar é porque ele está certo, senão não recebia. Se eu tive que tirar o decalque do carro e paguei uma pessoa para tirar o decalque, para fazer a vistoria, é sinal que está certo, porque essa pessoa já fez o que tinha que ser feito. Assim, toda aquela documentação, um calhamaço de documentos. Eu entreguei o papel para ela, com tudo preenchido e tal. Sabe o que ela fez? Sentou na minha frente, pegou uma caneta, tuc. Eu perguntei para ela, o que você está fazendo? Eu estou checando. Esse é o seu trabalho? Simplesmente checando. Esse é o meu trabalho. Esse é o seu trabalho? Esse é o meu trabalho. Fazer visto. É o tipo do serviço que, assim, se você tivesse um terminal de computador, você chega lá, você preenche os dados todos, você imprime aquilo ali, você não precisa de uma pessoa para isso. Quanto custa essas pessoas todas? Você chega lá, tem uma fila enorme. Aí a pessoa que está lá, é só para checar o documento, se o documento está certo ou está errado. Agora o senhor vai na sala X ou na sala Y. Qual a finalidade disso? Nenhuma, porque, desculpem, em outros lugares, eu já morei fora do Brasil, posso dizer para você, você chega com o documento do carro, você chega com o seu documento, você vai no balcão, olha, tá aqui o documento, tá certo, o senhor pode ir. Tá errado, o senhor volta depois. Você não precisa de uma pessoa para checar, para depois mandar você sentar numa outra cadeira, para depois você ir para uma outra sala, para depois você ser atendido. Esse é o tipo da coisa sem pé nem cabeça, né? As coisas precisam ser dinâmicas, né? Mas, enfim. Você havia comentado até comigo a necessidade de uma auditoria, né, para saber se há necessidade desses gastos públicos, né, de manter esses funcionários que sejam cargos comissionados, né, essa quantidade de cargos comissionados que a gente tem na prefeitura, se há necessidade de todos esses cargos, se eles realmente são técnicos, né, se eles realmente estão desempenhando uma função útil à sociedade. Realmente é necessário que a gente faça uma auditoria assim que o novo entrar na Câmara, porque pelo visto não foi feito recentemente, que o novo entre na Câmara, se Deus quiser, que a população escolha, tem essa visão, para a gente fazer uma auditoria na Câmara Municipal e na Prefeitura, ver para onde que vão esses gastos, né? Para onde que está indo cada parcela do dinheiro público, para entender realmente se é necessário um investimento X, se não é melhor colocar num lugar Y, porque a gente sabe, a prioridade é como o novo diz, é educação, saúde e segurança. A prioridade não é gastar com funcionário para ficar dando vistinho, por exemplo, como o Lafayette diz, né? A gente pode informatizar isso, a gente pode trazer modernidade, né? A gente pode desenvolver mais essa cidade para favorecer a população e não simplesmente criar cargos para dar privilégios ali, para colocar pessoas que ajudaram em campanha, enfim.
coisas desnecessárias que não estão realmente lá porque são úteis, pessoas que não estão lá porque são úteis, estão lá simplesmente para receber ali como troca, né, como moeda de troca, um cargo. Tá me ouvindo, Lafayette? Tá me ouvindo agora? Foi meu áudio aqui, desculpa. Foi meu áudio. Ah, o seu. Tá. Tô sim, tô sim. Fala, pessoal, acho que o Lafayette caiu aqui. Eu espero que todos estejam ouvindo ainda. O Oscar online aqui nos prestigiando. Queria mandar um abraço para todo mundo que tem acompanhado as lives essa semana, né? Tem sido um prazer fazer esses debates, essas conversas que estamos fazendo aqui. Eu queria convidar também vocês para entrar nas páginas minha do Lafayette, conhecer os nossos conteúdos, nossos vídeos, entender mais sobre nossas propostas, sobre nossas visões de mundo, o que queremos para Jundiaí e conhecer mais as propostas do Novo, né? Vocês podem entrar no novo.org.br e conhecer mais os valores do partido, os posicionamentos, como o Novo surgiu, tem o estatuto lá no site, os diferenciais do partido e conhecer também os diretórios por todo o Brasil e os fundadores também, né? Tem os já pré-candidatos a prefeito, espalhados pelo Brasil aí, das cidades que conseguiram atingir a meta que o Novo Nacional passou para os diretórios, e tem já pré-candidatos a vereador que já estão aprovados no processo seletivo. Eu e o Lafayette estamos no processo seletivo, somos postulantes a pré-candidato. Isso quer dizer que estamos passando ainda por esse processo, e se aprovados pelo partido, poderemos participar das eleições esse ano, tá certo? O Novo, ele tem um diferencial que não estamos aqui simplesmente para tomar o poder público, nós queremos realmente trazer algo de valor para a cidade, não estamos preocupados realmente em ser eleitos, nós queremos ser exemplo para o cenário político. E se a população ver a verdade em nossos olhos, enxergar o que realmente queremos passar, isso se manifestará com um voto, se manifestará com um cargo que será dado ao melhor, a quem realmente se destacar, tá certo? A missão do Novo é trazer conteúdo para o cenário político, é trazer valor, agregar valor. E nós sabemos que a população consciente vai se expandir com o tempo, ajudará a desenvolver o cenário político, porque como o Lafayette diz mesmo, nós temos predadores sociais que estão mais preocupados em interesses pessoais, permanecer no poder, manter grupos e organizações no poder, do que realmente trazer um valor à política brasileira. O Lafayette está falando comigo aqui. Será que fui eu que caí? Atualizar a página aqui.